Bom dia, na verdade, boa noite, né, para quem está assistindo. Eu estou gravando pela manhã. Eu me chamo Ariane Martins, muitos já me conhecem, né? Sou trabalhadora da C há alguns anos. E hoje eu vim fazer uma palestra para vocês, um bate-papo. Mas antes, eu gostaria que vocês fechassem os olhos e conectassem com a espiritualidade amiga presente, agradecendo a Deus pela oportunidade da vida, pela oportunidade de estarmos aqui hoje, reunidos em nome do nosso Pai. E agradecer a cada minuto dessa existência que tanto nos aperfeiçoa, que nos encaminha, que nos melhora. E agradecer a Deus por todas as benesses, pelo amparo, por estar conosco em todos os momentos. Querido Mestre Jesus, nos acolha, encha nossos corações de esperança e traga-nos, Senhor, a paciência que necessitamos para passar por esse momento tão grave e ao mesmo tempo tão necessário para o refazimento dos perispíritos, para o engrandecimento da alma, para a regeneração dos nossos corações. Fique conosco, Senhor, que assim seja. Então, mais uma vez, eu dou boa noite a todos. Primeiro eu quero dizer que eu estou morrendo de saudades. E se eu der uma tossidinha aqui e outra ali, eu peço desculpas. Alguns sabem, eu estou me recuperando da Covid. E então, assim, se eu estiver dando uma tossidinha, vocês já me desculpem por isso. O tema de hoje é buscai e achareis. O que a gente pode falar sobre esse tema? É do capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo. Quando a gente escuta buscai e achareis, o que a gente de cara pensa? Então tudo que eu buscar, tudo que eu pedir vai realmente ser feito? Ajuda-te e o céu te ajudará. O que isso lá no fundo realmente representa para cada um de nós? É uma pergunta que a gente precisa se fazer. Para dar início, a gente precisa entender que quando a gente fala ajuda-te e o céu te ajudará, ele está te pedindo uma ação. Que ação? Eu preciso me ajudar para ser ajudado. Ou seja, se a gente for pesquisar e pensar sobre isso, a gente vai chegar no consentimento de que é um princípio da lei do trabalho, né? Que nós precisamos da ação do fazer para receber, correto? Toda ação tem uma reação. Então, é a princípio da lei do trabalho que tem por consequência o progresso. Então, quando eu falo ajuda-te e o céu te ajudará, significa isso. Eu preciso me ajudar para também ser ajudado. O progresso do espírito, do mundo, ele é fruto desse trabalho, porque põe em ação as forças, mesmo as forças intelectuais e físicas, para se trabalhar, que vai trazer a progressão. Como assim, Ariane? No início, lá nos primórdios, os homens sobreviviam, né? E eles buscavam de que forma? Eles se preservavam na vida, eles buscavam alimentos, eles buscavam um local mais seguro para morar, né? Então, tudo isso demonstra a força que ele está usando naquele momento. Naquele momento, ele está usando, basicamente, a inteligência para suprir as necessidades mais básicas, né? Que eles tinham naquele momento. Conforme a gente vai suprindo essas necessidades, outras necessidades vão aparecendo. A gente vai progredindo. Com o intermédio da ciência, da inteligência que vai sendo transformada, a gente também progride moralmente. Porque quando a gente supre o alimento básico do físico, por conseguinte também, nós vamos buscar o alimento da alma, né? Então, a gente busca se depurar, a gente acaba progredindo também moralmente. É uma linha contínua nisso tudo. As necessidades do corpo, elas sucedem às necessidades do espírito. Então, ela vem nessa sequência. Após esse alimento material, a gente necessita desse alimento espiritual, que é suprir realmente a necessidade do espírito, né? Que é essa moral, a caridade, as virtudes em si. Por isso é necessário renascer
constante vez. Como assim, Ariane? Me explica. Em uma única vida, você conseguiria chegar do zero, que é essa parte que você é ali mais primitivo, o homem primitivo, que sobrevive, né? O instinto é mais animal. Você conseguiria, de uma única encarnação, você vir desse homem primitivo até a perfeição? Não tem como. Não tem como. A gente progride em pequenos passos. O caminhar, ele é realmente lento. Então, em uma única encarnação, a gente não conseguiria fazer essa progressão. E se não houvesse esse acúmulo de conhecimento, e a gente volta para o plano espiritual e depois a gente retorna no plano material, se a gente não tivesse esse acúmulo de conhecimento, a gente ia sempre começar do zero. Então, a gente nunca, em uma única existência, conseguiria chegar à perfeição no final de uma única existência que é curta. Pelo menos aqui no planeta Terra, ela é bem curta, né? Então, por isso é necessário renascer novamente. E sem esse trabalho físico, que é o primeiro, né? Que é esse trabalho braçal, esse trabalho de buscar alimentos, que é essa correria que a gente já faz, né? Que a gente também trabalha, não deixou de trabalhar, mudou a forma de trabalhar, mas a gente ainda trabalha. Mas se não houver esse trabalho físico, se não existisse, se não fosse necessário, se fosse, não fosse uma lei, né, primária do trabalho, os nossos músculos, por de só dizer, seriam atrofiados, né? O nosso corpo em si ia ser bem atrofiado. E se não houvesse o trabalho intelectual, o espírito permaneceria na infância. Ou seja, a gente precisa progredir em moral e intelectual e também no trabalho físico, porque o trabalho, as próprias relações de trabalho em si também, elas nos fazem progredir. A gente falou disso, né, no outro vídeo que eu fiz para uma palestra também da C, né, que a gente também progride com as relações. Por isso o trabalho ele é uma necessidade, ele é uma necessidade do espírito, entenderam? A gente constantemente trabalha, inclusive no plano espiritual, vocês já devem ter visto isso em vários livros, ou em várias palestras que vocês já assistiram, o trabalho ele continua, né? A fé sem obras é morta. Já ouviu falar disso? Pois é. E outras palavrinhas que todo mundo sempre diz, frases, né? Você é filho das tuas obras, terás o mérito, né, da sua realização, você será recompensado segundo as suas obras. Então, esse é o sentido do buscai e achareis. Como assim? Buscai e achareis. Vamos pensar. Lá no livro dos médiuns, eles falam um pouquinho também sobre o auxílio que a gente tem da espiritualidade. Porque, vamos lá, vão ter momentos em que a espiritualidade vai ajudar, claro, sempre está ajudando. Mas até mesmo para progredir, trazer uma coisa, uma inteligência maior e tal, e vem um espírito mais vamos dizer, evoluído, com as ideias que vai fazer aquela sociedade melhorar e progredir de uma vez. Isso acontece. Então, lá no Livro dos Espíritos, eles deixam um recadinho. Eles falam assim, os espíritos não vêm livrar o homem da lei do trabalho, mas mostrar-lhe o alvo que deve atingir e a rota que leva a ele, dizendo, marcha e o atingirás. Encontrarás pedras nos teus caminhos, mas mantém-te vigilante e afasta-as, afasta das pedras. Por ti mesmo, ou seja, você deve afastar as pedras. Nós te daremos a força necessária se quiseres empregá-la. Então, amigos, não basta a gente achar que a gente vai buscar e a gente vai encontrar. Que a gente vai pedir e simplesmente nos vai ser dado. A gente precisa realmente fazer, entre aspas, por merecer, né? Vamos dizer assim. Mas sim, a gente precisa alcançar, a gente precisa buscar literalmente para a gente achar. E não apenas pedir. Pede a luz que deve clarear o seu caminho. E ela vai ser dada, com certeza. Pede a força de resistir ao mal. E você vai ter. Pede assistência dos bons espíritos. E eles vão vir te ajudar, sempre, sempre. Pede bons conselhos.
E eles sempre vos serão dados pelos seus guias, principalmente. Batei a porta do céu e ela sempre estará aberta. Ela sempre vai ser aberta para você. Mas pede sinceramente, com fé, com humildade. O que que isso significa? Que a prece é muito mais importante do que a gente imagina, não é verdade? A prece, ela é primordial. Ela é a ponte que a gente faz entre o plano material e o espiritual. É por ela que a gente consegue receber esses conselhos, essa conexão com o mais alto. E ela é muito importante nesse pedir, pede e você será dado, né? Na verdade, não exatamente você será dado, porque depende do que você está pedindo, depende da forma que você está pedindo, do que você quer, né? Eu não vou pedir a morte de uma pessoa porque ela me incomoda. Isso não vai acontecer, correto? Então, assim, tudo tem que ser analisado. A gente precisa deixar claro que a gente precisa focar no que realmente a gente necessita. Porque muitas vezes o que eu quero não é o que eu preciso. E Deus sabe mais as coisas do que a gente. Então, Ele sabe muito mais do que a gente necessita do que a gente mesmo. Então, muitas vezes a gente pede a Deus para aquele caminho fluir, mas tem que ser aquele caminho. Só que aquele caminho não é o melhor para você, entendeu? Então, vai fluir, porque não é aquele caminho. Então, a gente precisa fazer essa análise interna, buscar lá dentro da gente, conversar com os nossos sentimentos, com o que a gente realmente necessita, o que a gente realmente precisa para evoluir, moralmente, principalmente. E realmente fazer essa reflexão para saber do que realmente a gente necessita. Necessita. Será que eu realmente necessito comprar um carro importado? Necessito. Um celular do ano que custa, sei lá, R$ 3.500? Eu realmente necessito disso? Sabe? Vamos pensar. Lá em Mateus, no capítulo 19, ele fala o seguinte: buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. E assim não andeis inquietos pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã a si mesmo trará seu cuidado. Ao dia basta a sua própria aflição. Isso é tão interessante, gente, porque a gente vive um momento em que a gente vive deprimido porque a gente vive no passado, ou a gente vive ansioso por um futuro que a gente não conhece e a gente não tem controle, correto? A gente não controla o futuro e nem o passado, porque o passado já foi, né? A gente precisa aprender com ele. Então é tão importante a gente aprender a viver o hoje, sabe? Focar no hoje, no agora. Ele fala isso, não andeis inquietos pelo dia de amanhã, porque você precisa focar suas energias no hoje, entendeu? No agora. Então, o que é que eu necessito agora? Como eu estou agora? Faz essa conversa interior, conversa com o seu sentimento. O que é que você está sentindo? Dá nome para os seus sentimentos, é tão importante, sabe? Olha para dentro de você, faz essa conversa íntima. O que é que realmente eu necessito nesse momento? Eu preciso, na verdade, de equilíbrio emocional? Eu preciso de uma conversa amiga? Vou buscar um amigo para conversar. Eu estou angustiado porque tal coisa está acontecendo, eu já estou ansioso. Peraí, o que que eu preciso para aquilo ser resolvido? Vai ser resolvido? Então eu preciso de calma. Porque não depende do meu controle, não sou eu que controlo. Então calma, calma. Eu preciso de calma, eu preciso de paz, entendeu? Do que a gente realmente necessita naquele momento. É bem diferente do que falar assim, eu preciso que seja resolvido. Gente, se a gente não se esforçar para resolver, não vai fluir. Entendeu? Não adianta pedir para Deus resolver os meus problemas. Não é ele que precisa ser perfeito. Ele já é. Quem precisa melhorar e progredir e chegar à perfeição somos nós. Então, a ação depende da nossa vontade de seguir e caminhar e ser melhor. Entendeu? Então, vamos seguir. É uma coisa que eu gosto muito de falar. Faça a sua parte. Siga no caminho do bem, entendeu? Sendo uma pessoa justa, né? E o resto vai acontecer, sabe? A gente aprende durante a vida que não adianta a gente desesperar pelo um futuro que você não tem controle, não sabe como que vai acontecer,
E não adianta você sofrer para o passado que não vai voltar, a gente só precisa olhar para frente. Então faz a sua parte agora. O que te cabe nesse momento fazer? Faz o que te cabe naquele momento. E o resto vai acontecer, sabe? Eu tô com um problema financeiro. O que eu faço? Peço auxílio, peço um caminho, peço bons conselhos para a espiritualidade amiga, peço para que eles me ajudem a caminhar o caminho certo, para que eu possa, né, ver de onde eu vou conseguir resolver a minha situação. Coloco no papel o que eu preciso, né, fazer fisicamente, o que eu devo buscar e confio, sabe? A gente precisa aprender a confiar em Deus. Porque se a gente faz a nossa parte, a gente trabalha e faz a nossa parte, tudo vos será acrescentado. É o que diz lá em Mateus. Entendeu? Lógico que a gente não deve levar nada ao pé da letra. Porque ele não falou em momento nenhum que você pedir e você vai fazer a sua parte, vamos supor, você fez o que te cabia, o que dava para fazer, né? Mas vamos supor, eu vou ficar aqui esperando, Deus vai resolver meu problema. Vou cruzar minhas pernas aqui e amanhã vai cair um milagre do céu, entendeu? E tudo vai resolver. Gente, por favor, a gente não é criança mais, né? Pelo menos a maioria de nós hoje que está aqui assistindo essa palestra sabe disso. Que se a gente não fizer esforço, não vai para frente. Então, reflita. O que eu realmente necessito? É supérfluo? É necessário? A gente precisa mesmo focar nisso. Muitas vezes a gente sofre, a gente fica numa roda de sofrimento e frustração, exatamente por a gente querer algo que a gente não vai alcançar. Porque não flui, sabe? Muitas vezes eu recebo exemplo. Eu tenho, vamos supor, né? Que eu quero ser milionária. Um exemplo. Nossa, eu fico frustrada, eu jogo na loteria toda semana, gasto rios de dinheiro, eu tô com conta atrasada dentro de casa, mas eu tô gastando na loteria 80, 90, 100 reais, entendeu? Porque eu quero ser milionária. Eu quero. Olha a diferença. Eu. Mas é o que você necessita? É o que eu necessito? Será que se a Ariane fosse milionária, ela ia conseguir progredir moralmente, espiritualmente? Será que não seria uma aprovação muito maior do que ela consegue ter? E a gente entra em outros assuntos, que é exatamente as provas e expiações que a gente precisa passar nesse planeta. Entendeu? Às vezes não está programado e nunca vai estar programado de eu ser rica, porque isso ia acabar com a minha possibilidade de evoluir, de ser melhor, entendeu? Deus não dá um fardo maior do que a gente consegue carregar. Essa que é a verdade. Você entendeu? E é assim para tudo. Então, o que eu realmente preciso, o que eu realmente necessito? Gente, a maioria de nós já temos tudo que a gente precisa. Eu falo, assim, com uma boca cheia, que para mim, se eu tiver saúde, o resto eu corro atrás. Você entende? E muitas vezes até a saúde, a privação da saúde, ela é necessária para a gente burilar o nosso espírito, para a gente se aperfeiçoar, para a gente se purificar, entendeu? Então, toda aprovação que a gente passa, ela tem o mesmo fundamento, que o melhoramento de cada um de nós. Então, qualquer aprovação que você estiver passando, ela é necessária. Ela precisa estar presente em você, porque é aonde você tem que melhorar e não o outro, entendeu? Então aprende a pedir, inclusive, a Deus o que realmente você necessita para que seja nos dado, porque um conselho nunca vai ser recusado. Uma instrução, uma palavra de afeto, um pedido de auxílio de caminho, quando a gente realmente pede com fé, com sinceridade, você acorda inspirado. Parece que você teve um clique e aquilo ali ficou tão claro como nunca foi, entendeu? Vamos ter mais resiliência, sabe? Essa palavrinha bonitinha, que muita gente gosta de usar, mas não vivencia, que é aprender a ter a paciência no sofrer, sabe? A sofrer com resignação.
a entender que a gente precisa ter força para estar no meio da luta, porque ela é necessária para mim. Então não tem que desesperar e achar que o mundo tem que resolver o meu problema ou que Deus tem que resolver o meu problema. Eu preciso parar, respirar, pensar em como eu vou resolver o problema. Como, o que eu posso fazer. Pedir auxílio da forma que eu posso pedir. Entendeu? Em outras palavras, a gente tem que ficar claro que a gente não pode dar tanta importância aos bens materiais, mais do que os espirituais. Entendeu? Aprender a sacrificar o primeiro, né, que é os bens materiais, em favor dos segundos. Gente, isso é tão importante, porque o ser é tão, tão, tão mais importante do que o ter. E em muitos momentos da nossa vida a gente coloca o ter muito acima, muito acima. A gente coloca como objetivo de vida o ter. Quantas vezes a gente já não colocou objetivo de vida comprar casa, fazer viagens, comprar carro, celulares, roupa da moda, um brinquedo caro para o filho, sabe? A gente tem feito isso. E a gente deveria colocar o ser existencial, o meu eu interno, como sempre em primeira escala. O ser, ele deveria vir primeiro do que o ter. Sempre. 100%. Isso não tem nem discussão. Vocês entendem isso? O ser, ele é muito necessário. E o ser se trata do que a gente cativa, do, dos, das reflexões íntimas que a gente faz, desse burilamento do espírito, do crescimento que a gente tem em moral, em ética, em compaixão, em caridade, em fraternidade, entendeu? A verdade é que se todo mundo tivesse o coração na fraternidade e na caridade, o mundo não teria tanta desigualdade. Porque se todo mundo aprendesse a compartilhar, né, o mínimo, sabe? O mundo não estaria passando fome, por exemplo. Porque olha o tamanho da desigualdade social, como o nosso mundo é rico, como tem pessoas que acumulam bens materiais que não vão levar para o plano espiritual, sabe? E ainda assim essas pessoas não tiveram a reflexão de ajudar o outro. O que mais precisa daquele bem material, a gente tem que sacrificar o bem material pelo bem espiritual. Entendeu? Então, se eu tenho muito mais para dar, então eu tenho muito mais para oferecer também. Se eu tenho muito acumulado, eu também posso oferecer aquele acumulado. Até mesmo um pouco que às vezes me sobra. Às vezes a gente acha que é só o bem material que a gente pode doar. A gente doa sorriso, a gente doa atenção, doa paciência, doa compaixão, empatia. A gente doa tanta coisa, sabe? É muito mais fácil, entre aspas, e muito mais difícil a gente realmente colocar o ser acima do ter. É necessário para a gente poder fazer essa evolução espiritual. Onde está o seu coração, ali está o teu tesouro. Você já ouviu uma palavrinha da Bíblia que fala: sua boca está cheia do que o seu coração. Como é que é? O seu coração está cheio do que a sua boca fala. Entendeu? Então, assim, o seu coração, ele vai estar onde estão os seus pensamentos, onde estão as suas ações, onde está o que é importante para você. Então, se o que é importante para você são os bens materiais, possivelmente você está muito frustrado, sabe? Porque a gente nunca consegue suprir essa necessidade material. Ela sempre vai ter alguma coisa que você quer mais do que aquilo, depois que você supre daquela sensação sabe aquela sensação que dá de vazio depois que você supre essa necessidade material? Que aí a maioria das pessoas quer comprar mais para continuar suprindo, porque acha que aquele vazio é disso, mas na verdade não é. O vazio é a sua consciência te falando que, olha, você está bem no caminho errado. Porque você tem que alimentar o seu espírito do que é bom para o seu espírito. Entendeu? De sentimentos bons, de virtude, de amor ao próximo, de melhoria interna, de burilamento do espírito. Então, o vazio que você sente é o vazio de Deus, é o vazio da felicidade real, porque a felicidade real, ela caminha junto com a perfeição do espírito.
Já viu quando a gente faz o bem para uma pessoa? Pode ser o que for. Pode ser a doação de uma cesta básica, pode ser em dinheiro, ou pode ser um sorriso, pode ser um momento que você escutou toda a dor daquele seu amigo e ele disse, nossa, obrigada, você me ajudou demais. Aquele sentimento, até quando você lembra daquilo, você se sente feliz. Porque essa é a felicidade real. É assim que você alimenta o seu espírito do ser, entendeu? Essa é a grande diferença entre alimentar o espírito com o que realmente importa. Só que cada um tem o seu momento de progredir, não é? Cada um está em um nível de evolução. Cada um tem um livre-arbítrio. Então, cada um vai progredir conforme tem as suas possibilidades de progredir. Ninguém vai dar um passo maior do que consegue caminhar. É desumano até a gente querer isso do outro. Então, a gente precisa ter na mente que aos outros eu tenho que ter a caridade de entender que cada um tem o seu momento. E agora, a mim, eu tenho a obrigação de ser melhor. Porque eu só controlo a minha existência. Eu só controlo as minhas ações. O que eu busco. O que eu alimento no meu espírito. São todas as coisas que eu posso fazer. Agora, o outro, eu não tenho como mudar. A gente não muda ninguém. A gente pode inspirar pessoas. Porque quando eu sou um exemplo para aquela pessoa mudar, aquela pessoa acaba sendo inspirada a querer, se ela quiser. Mas você pode ser a melhor pessoa do mundo. Você pode ser a Madre Teresa de Calcutá, que se aquela pessoa não estiver no momento de progredir, se ela não quiser, ela não vai progredir. E não cabe a mim ficar frustrada por isso. Você entende? Então não adianta eu querer que os meus filhos sejam muito bons, os melhores do mundo, os meus amigos, os meus pais. Não adianta você querer que eles sejam como você, principalmente. Porque você também tem um milhão de defeitos, sabe? Que muitas vezes eles até não têm, entendeu? Eu só controlo a minha existência. Então eu preciso refletir em mim o que eu preciso melhorar. Porque quando eu melhoro, o meu mundo, o meu meio melhora. Porque a gente inspira as pessoas na mudança. A gente atrai o que emana. Então, se eu estou emanando boas energias, se eu sou uma pessoa radiante, uma pessoa feliz, uma pessoa animada, as pessoas se inspiram a ser também. Agora, se você é uma pessoa rancorosa, uma pessoa que reclama demais, você também vai atrair isso e vai inspirar as pessoas a fazer isso. Porque a gente é inspiração para algumas pessoas, sabe? É onde a gente está, para os filhos, para os pais, para os amigos. A gente é referência. A gente tem referências, não tem? Quando a gente quer melhorar, ser uma pessoa melhor, a gente não pensa numa pessoa assim, nossa, aquela pessoa ali, ela é o exemplo disso. Então, eu tenho que ser parecida. O que eu posso fazer para ser parecida? Não tem que ter inveja da pessoa, não é assim também. Não desenvolva inveja para o lado ruim. A inveja, ela só significa que você também pode alcançar. Está lá no livro da Irmã-se, tem Escutando Sentimentos, tem um outro que eu esqueci o nome, mas depois eu passo para vocês. Mas a série da Irmãs do Fo é maravilhosa com relação a essa reflexão íntima. Então, a inveja, ela significa isso, que você também pode alcançar. E você pode, entendeu? Então, aquela pessoa é boa, eu também posso alcançar aquilo. Como? Como eu? O que eu, Ariane, posso fazer? Quais são as minhas ações para melhorar isso? Buscai e achareis. Vocês entendem? Buscai e achareis. Então, uma reflexãozinha. Assim diz hoje o Espiritismo aos seus adeptos. Não violenteis nenhuma consciência. Não forceis ninguém a deixar a sua crença para adotar a vossa. Não lanceis o anátema sobre os que não pensam como vós. Acolhei o que vos procuram e deixem em paz os que vos repelem. Lembrai-vos da palavra do Cristo. Mas antigamente o céu era tomado por violência, mas hoje será pela caridade e a doçura. Desculpa. Ou seja, não é que Jesus estava falando que lá no céu tinha violência, né? Porque as pessoas colocam tudo no pé da letra. A verdade é que nos primórdios
da evolução, né, do nosso planeta, o que primava na gente era o egoísmo, né? O egoísmo que levava à violência, que levava a tudo isso. E hoje, a gente precisa ser tomado pela caridade e pela doçura. Nós estamos num momento em que estamos regenerando. E vai chegar um momento em que o amor, ele vai sobressair ao egoísmo, até a gente chegar nos mundos felizes, em que só o amor vai ser prevalecer. Nesse momento, a gente está na transição. Então, gente, vamos buscar realmente essa fraternidade, essa caridade. Um momento de reflexão. Esse é um momento tão importante para a gente perceber o que realmente é importante, sabe? Quando eu pergunto para vocês o que realmente é necessário, esse momento é um momento disso. Se você ainda, no meio dessa pandemia, não conseguiu perceber que o que a gente mais precisa é fazer essa reflexão íntima, busque fazer. Busque. Porque a gente acaba percebendo que o que mais importa são os laços afetivos. A nossa família, que é o lugar onde a gente mais evolui, é o lugar onde a gente mais precisa estar de corpo e alma, e muitas vezes a gente negligencia por falta de tempo, entre aspas, por excesso de trabalho, entendeu? A gente está dando valor ao que realmente é importante agora, aos sentimentos. E como é importante a gente manter o equilíbrio emocional, sabe? Quantas pessoas estão sofrendo? E esse sofrimento é tão necessário para a regeneração do espírito. Quantas pessoas já retornaram no plano espiritual que já estava programado? Quantas pessoas passaram pela doença e estão se curando? Isso é tão importante a gente refletir, que a gente não pode mais sair na rua, abraçar todo mundo. Como isso é importante para a gente? Reflita. Busque dentro de você as respostas para você encontrar. Faça uma reflexão íntima, sabe? Quando a gente fala em reforma íntima, parece tão utópico, mas na verdade está aqui e agora. Se você não está bem emocionalmente, busque ajuda médica, busque auxílio espiritual, pede e você será dado, mas pede com fé e com humildade. E realmente no sentido que realmente precisa ser, que é essa melhora íntima que a gente precisa passar, a gente está no momento de regenerar sentimentos, regenerar o espírito, para prevalecer o bem acima do mal. Então, use esse tempo que você está tendo a mais em casa para refletir, para meditar, sabe? Onde está o seu coração nesse momento? Como está o seu coração, os seus sentimentos nesse momento? Não se cobre tanto também. Seja empático com você, sabe? A gente precisa ter condescendência conosco mesmo. Então, seja gentil com você, seja amoroso, tenha paciência. Tudo acontece por um bem maior, que é o nosso aperfeiçoamento. Nada é por acaso. Nada. Então, busque para que você ache e haja. Ajuda-te e o céu te ajudará. Era esse o recadinho que eu tinha para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou terminar com um videozinho da musiquinha que eu acho maravilhosa. E eu gostaria de terminar com ela e depois eu faço a prece. Combinado? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Aleluia, aleluia. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, aleluia, aleluia.
nesse momento, fechar os nossos olhos e agradecer a Deus a imensa oportunidade de estarmos hoje respirando nesse planeta. E agradecer a Deus a oportunidade da vida, a oportunidade de sermos melhores um dia de cada vez. Querido Jesus, que possamos entender o momento que estamos vivendo e que possamos, Senhor, ter a caridade para com o outro e para conosco. Jesus, traga-nos a energia que nós precisamos para continuar lutando dia a dia. Que possamos, meu Senhor, estar contigo a cada minuto que passar. Senhor, que nesse momento as águas possam ser fluidificadas e que cada pessoa que está assistindo essa palestra possa receber o passe magnético e restaurar as energias tão necessárias que precisamos para equilibrar o nosso espírito. Senhor Jesus, permaneça conosco agora e sempre. Boa noite, fiquem todos na paz de Deus. Até o próximo vídeo. Beijo, beijo.